Se você for diagnosticado com câncer, se já começou ou ainda vai começar a fazer o tratamento, eu vou te mostrar o que é que você pode fazer agora mesmo, já na sua casa, para sofrer menos com os efeitos colaterais da quimioterapia ou da radioterapia. Então veja bem, nos próximos minutos desse vídeo você vai entender o que piora esses efeitos colaterais e principalmente aprender o que evita ou pelo menos diminui a intensidade das náuseas, da fadiga, das dores e até mesmo a ansiedade e o nervosismo durante o tratamento, permitindo que você tenha mais disposição e saúde todos os dias. Eu me chamo Juliana Pelayo, eu sou médica especialista em oncohematologia e eu sou criadora do método Alívio na Prática, que tem como missão ajudar pessoas como você a passarem pelo tratamento do câncer com menos efeitos colaterais por meio de mudanças simples na sua rotina. Com ajustes básicos, você pode notar a diferença já na sua próxima sessão de quimioterapia. Por exemplo, o Alívio na Prática é um programa que pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja passando pelo tratamento do câncer, seja ele qual for. Esse material, ele também pode ser bastante proveitoso para cuidadores, familiares, fornecendo ainda mais ferramentas de suporte, compreensão da doença e planos de ação para cada sintoma que surgir. Em todos os tipos de tratamento, nós percebemos padrões similares de apresentação e intensidade dos efeitos colaterais, e compreendê-los e saber a hora certa para agir para aliviá-los faz toda a diferença em qualquer estágio da doença. Pequenas mudanças causam grandes transformações, como é o caso do Gilson, que mesmo após o diagnóstico de câncer e 2 transplantes de medula óssea, ele conseguiu repensar a sua rotina e, através do meu método, conseguiu manter-se ativo por meio da prática da atividade física, algo que ele ama e não vive sem. E isso foi determinante para o sucesso do tratamento. O Gilson comentou, inclusive, que ele quase não sentiu sintomas e efeitos colaterais durante o tratamento. Imagina só, mudanças simples no estilo de vida proporcionam um melhor condicionamento físico e uma recuperação mais rápida. E, consequentemente, isso traz menos efeitos colaterais para você. E tem também o caso da Juliana, que passou por um protocolo de quimioterapia de alta intensidade por um diagnóstico de leucemia aguda. Esse tipo de tratamento tem um alto potencial de causar náuseas e vômitos. Ela estava muito receosa em relação ao tratamento e com muito medo dos efeitos colaterais e também das possíveis sequelas. E tal foi a surpresa dela quando percebeu que não era necessariamente o uso de mais medicações para esses sintomas que seria a solução, e sim um conjunto de práticas que ela adotou para melhorar o sono, gerenciar o estresse, se alimentar melhor e também melhorar uma rotina de exercícios. E com isso, nas palavras dela, ela conseguiu viver mais ao invés de apenas sobreviver ao tratamento. E hoje ela tá radiante, recuperada e à espera de um bebê. Eu tenho também uma história pessoal com câncer na minha família. O meu tio, ele também foi diagnosticado com leucemia aguda ainda na minha adolescência, e eu vi ele e a minha família sofrendo com os efeitos colaterais que eram, na maioria das vezes, normalizadas pela equipe médica por ele estar passando por esse tratamento oncológico. Isso fez com que a minha família fosse buscar tratamentos alternativos na tentativa de aliviar esse sofrimento, e isso pode trazer complicações. Para quem não sabe, aqui vai um alerta. A vontade de tentar algo diferente é absolutamente compreensível. Afinal, quem não quer sofrer menos? Quem não quer recuperar o controle da própria vida no momento onde tudo parece desmoronar? Quem não quer continuar aproveitando os momentos ao lado de quem ama? O problema é que muitas dessas alternativas que circulam por aí e que tantas vezes elas vêm disfarçadas de soluções inofensivas podem sim, na verdade, serem armadilhas. Primeiro porque algumas podem interferir diretamente no seu tratamento e diminuindo a eficácia dos tratamentos, ou até tornando esses efeitos colaterais ainda mais intensos. O que parece simples pode não ser. Um simples chá, um suplemento natural pode interagir com a quimioterapia ou com a imunoterapia de formas devastadoras, e não dá para brincar com isso. Além disso, câncer não espera. Enquanto a gente coloca fé num método que não tem comprovação, a doença pode avançar e oportunidades preciosas de tratamento
podem ser perdidas nesse momento. Não é raro ouvir histórias de pessoas que abandonaram o tratamento em busca de algo menos agressivo e quando decidiram voltar já era tarde demais. E isso me parte o coração, porque muitas delas poderiam ter tido um desfecho diferente se tivessem continuado o caminho que tinha base em evidência científica, que tinha chance real de funcionar. E esse talvez seja o ponto mais crucial, tem o fator emocional. A gente se agarra na esperança com todas as forças e quando um tratamento alternativo não funciona, a frustração vem com tudo. Vem com o sentimento de culpa, a sensação de que eu poderia ter feito diferente e isso pesa. Pesa muito. Já não basta o peso da doença e ainda carregar esse arrependimento? Ninguém merece. Existe, por exemplo, um suplemento que é muito comum, porém ele é indicado de forma errada e precipitada. E você vai entender qual é ele e por que você precisa evitar logo mais aqui nesse vídeo. Por isso, não troque o certo pelo duvidoso. Porque no fim, o que eu quero é que você tenha a melhor chance possível, que você lute com as armas mais eficazes e por isso eu estou aqui. Continuando a história do meu pai, ele também teve um diagnóstico de melanoma e posteriormente teve um diagnóstico de câncer de próstata que recidivou recentemente e ele está em tratamento, mas passando super bem. Com essas experiências familiares nas quais eu vivenciei de pertinho deles, além dos meus 15 anos atendendo pacientes oncológicos com inúmeras histórias de sucesso na bagagem, como por exemplo a do Gilson e da Juliana que eu acabei de contar e que me emocionam e me inspiram demais. O meu objetivo é e sempre será buscar cura quando for possível, mas também reduzir os sintomas e os efeitos colaterais para que essa cura venha com qualidade de vida, permitindo que você faça o que você gosta ao lado de quem você ama. Por isso preste atenção e anote tudo o que eu vou falar aqui agora, porque eu vou deixar 3 dicas de ouro para você sofrer menos com os efeitos colaterais do seu tratamento ou de alguém que você ama estar próximo a você. E você já sabe que pode começar a aplicar agora mesmo. Eu sei que a quimioterapia, a radioterapia, as visitas ao hospital, as dores, as cirurgias em alguns casos não é nada fácil. O corpo sente, a mente pesa e o cansaço vem de um jeito que ninguém que nunca passou por isso consegue entender de verdade. E os enjoos, eles chegam sem aviso, tiram o apetite, bagunçam a rotina, os horários das refeições, isso acaba interferindo em tudo. Mas existe sim pequenas estratégias que podem ajudar você a sentir menos efeitos. Vamos falar sobre o cansaço primeiro? Porque ele não é qualquer cansaço. Não é só um dormir mal ou um trabalhei demais e me cansei. É um esgotamento profundo que às vezes vem mesmo quando você não faz absolutamente nada e dormiu bem à noite. E aí o que você faz? A primeira coisa é respeitar os sinais desse cansaço e sim descansar. Mas atenção! Descansar não significa se entregar no sofá o dia inteiro. Isso parece contraditório, mas se movimentar também é um grande aliado contra essa fadiga. Eu não tô dizendo para você sair por aí correndo uma maratona, mas pequenas caminhadas dentro de casa, alongamentos leves, até uns minutinhos de respiração profunda já fazem a diferença. O corpo precisa entender que ainda está vivo, que ainda pode se mexer, porque não precisa desligar completamente e ficar na cama o dia inteiro. Pode ser desafiador, mas quando você dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro e vê que você consegue dar muito mais passos, você vai se sentir bem com isso. Você percebe que consegue muito mais do que você imagina. E isso é baseado em evidência e a principal recomendação para o combate à fadiga é a atividade física. Testa aí. O começo é a pior parte, mas depois que você insiste e torna isso um hábito, você vai perceber a disposição retornar aos poucos. E tem mais uma coisa, manter uma rotina mesmo que adaptada ajuda muito você. Tente acordar e dormir sempre nos mesmos horários. Ter momentos para pequenas atividades, criar um ritmo dentro do possível, isso evita aquela sensação de que os dias estão passando e você está apenas existindo. Que tudo virou uma grande pausa forçada na sua vida. O seu corpo pode estar mais lento, mas ele ainda precisa de uma estrutura para funcionar melhor. Ele ainda precisa de movimento, tá bom? E agora nós vamos falar dos temidos enjoos. Eles que aparecem do nada,
mudam o gosto da comida, fazem até a água parecer esquisita. Mas tem um jeito de contornar isso. Primeiro, esqueça aquela ideia de grandes refeições. O seu estômago não quer muita coisa de uma vez só. Então, o melhor é fracionar. Coma pequenas porções ao longo do dia, mesmo sem fome. Um punhadinho de castanhas, um pedacinho de uma fruta, um biscoito leve. O segredo é não deixar o estômago vazio. Por quê? Porque o ácido gástrico irrita ainda mais a mucosa e pode piorar a náusea. Outra dica de ouro que faz uma diferença absurda e muita gente não percebe: a temperatura dos alimentos. Comidas muito quentes soltam mais cheiro e isso pode ser um gatilho para o enjoo. Prefira alimentos mornos ou frios. Um franguinho desfiado numa temperatura ambiente pode ser muito mais tolerável que uma sopa quente. Além disso, textura e sabor importam demais. Alimentos secos como torradas, biscoitos de água e sal costumam ser mais fáceis de aceitar. Já aqueles muito gordurosos, doces demais ou temperados com exagero podem fazer um estrago no estômago quando você tá com náusea. E aí vai um truque simples, mas poderoso: gengibre. Pode ser em chá, em balinhas naturais, raladinho na comida. Ele ajuda a acalmar o estômago e pode aliviar bastante os enjoos. E tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença, que é a hidratação. A quimioterapia mexe com os rins, altera a quantidade de líquidos no corpo e se você não tomar cuidado, você pode acabar desidratado sem nem perceber. E aí tudo piora. O cansaço fica mais forte, os enjoos aumentam, a boca seca, traz desconforto, até a pele começa a coçar. Mas eu sei, beber água nem sempre é fácil quando você tá enjoado. Então, que tal você tentar outras formas? Água com rodelinhas de limão, chá gelado de camomila, água de coco, suco de melancia bem diluído. O importante é sempre ir aos pouquinhos, mas não deixar isso de lado. Um gole agora, outro daqui a pouco. O seu corpo precisa desse líquido para limpar o que precisa ser limpo, para funcionar do jeito que ele tem que funcionar. No fim das contas, lidar com esses efeitos colaterais da quimioterapia não é sobre encontrar uma solução mágica, porque infelizmente ela não existe, mas é sobre conhecer o seu corpo, entender os sinais dele, testar pequenas estratégias até encontrar o que funciona melhor para você. Isso tudo utilizando ferramentas que te permitem perceber melhoras já na sua próxima sessão de quimioterapia. Mas só com isso que você aprendeu aqui não vai ser resolvido todos os seus problemas. Vai prevenir e aliviar todos os efeitos colaterais que você está enfrentando ou irá enfrentar no tratamento do câncer? Não. Para ter o melhor resultado, você precisa seguir alguns passos a mais que compõem o método Alívio na Prática. E eu vou te explicar a seguir quais são. Antes de qualquer coisa, nós vamos passar pelo início da jornada, onde você irá aprender tudo sobre o diagnóstico, como ele é feito, o que é o câncer, todos os tipos de câncer e o que pode se esperar do tratamento deles também. Com isso, nós vamos falar sobre como escolher um bom profissional e também o que você deve se preocupar e perguntar para o médico nesse momento. Quais são os primeiros passos após o diagnóstico? É importante falarmos sobre isso, sim, pois assim você está pronto e familiarizado com termos e conceitos que serão importantíssimos nas próximas etapas. Seguindo, nós iremos para a fase do destrinchando o tratamento, onde aprofundaremos em cada um deles, como a radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, hormonioterapia, como é cada um desses tratamentos, detalhes sobre o que você pode esperar, vivenciar e sentir antes, durante e depois cada sessão, para que não haja surpresas e principalmente para que você se tranquilize sabendo de fato sobre o que será feito durante o seu próprio tratamento e o que pode acontecer. Destrinchando os tratamentos agora, chegou a hora de conhecer quais são os efeitos colaterais possíveis desses tratamentos, para você se preparar antes mesmo que eles apareçam. E tudo isso repleto de dicas práticas. De uma forma geral, a gente pode dizer que existem dezenas de efeitos colaterais possíveis. Alguns são mais comuns e esperados, outros são mais raros,
mas todos têm um impacto que não deve ser ignorado. E por isso você terá acesso a informações sobre todos eles, dicas de prevenção, de alívio, para que você esteja munido de conhecimento e sobre o que fazer quando algum deles aparecer, na palma da sua mão, para ter acesso quando e onde você quiser. Passando por isso, nós vamos elevar ainda mais o nível de conhecimento e ferramentas nas suas mãos para o alívio, com uma etapa chamada estilo de vida anti-sintomas. Uma visão sobre cada elemento que pode ajudar você a ter mais disposição e saúde apesar do câncer. Tem um material completo sobre exercícios físicos, onde eu mostro dicas para ter mais motivação e energia para se exercitar e como manter esse hábito sustentável durante todo o tratamento. É mais fácil do que parece e qualquer movimento ajuda, mas tem alguns detalhes importantes para você não se perder no caminho, como por exemplo o fato de que alguns tipos de câncer, certos exercícios não são recomendados, por exemplo, como certas metástases ósseas, e nesses casos, como promover o movimento e não ficar parado? Quais são as opções? Quais são os caminhos a seguir? É isso que o Alívio na Prática mostra para você. O que você também vai entender ao longo dessa etapa é que não precisa de grandes sacrifícios ou terrorismos alimentares. Você pode e deve comer o que gosta, principalmente se for algo que faz bem. Nada de dietas restritivas, desde que haja equilíbrio, bom senso e conhecimento das origens dos sintomas. Por isso é que é importante entender os sintomas antes de tudo. A alimentação é um dos principais pilares da nossa vida e esse tema ele é frequentemente abordado no nosso programa. Para cada sintoma, eu mostro dicas práticas e receitas que você pode fazer para aliviar com pequenos ajustes na alimentação. Além disso, nós temos um vídeo especial com uma convidada especialista no assunto, apresentando tudo o que você precisa saber sobre como se alimentar para diminuir os efeitos colaterais e ter mais disposição durante o tratamento, sobre o que deve evitar ou não. A gente também fala muito sobre suplementação. Muitas pessoas acreditam que tomar vitaminas e suplementos é sempre benéfico, afinal, algo que faz tão bem deve ajudar no combate ao câncer, certo? Errado. Alguns suplementos podem sim interferir nos tratamentos. Lembra o que eu falei agora há pouco sobre um que costumam indicar de forma errada? É o caso da erva de São João, que aparece em muitos grupos como um santo remédio calmante. Apesar de parecer ajudar na ansiedade, essa erva induz a atividade de enzimas hepáticas responsáveis pelo metabolismo de medicações quimioterápicas, reduzindo dessa forma a sua eficácia. Portanto, é preciso saber o que, como e quando usar. E no programa eu explico tudo sobre suplementação e algumas opções que você pode validar com o seu médico posteriormente. Garantindo agora mesmo a sua vaga, você tem acesso a todos esses conhecimentos guiados em uma linha lógica para você ir aplicando imediatamente. E ao consumir cada um desses materiais, um verdadeiro manual para o que fazer durante a jornada no câncer, que pode te ajudar verdadeiramente e, claro, o mais importante, com segurança e evidência. O Alívio na Prática é um complemento poderoso do seu tratamento convencional sem substituí-lo. Você vai ter acesso a uma comunidade de apoio no WhatsApp comigo e outros participantes do programa para tirar dúvidas. Sim, uma comunidade composta de pessoas que, assim como você, estão buscando viver um tratamento oncológico com menos efeitos colaterais, com mais saúde e disposição. Imagina quantas trocas de vivências podem ser compartilhadas em um espaço como esse. E além disso, eu ofereço uma garantia de reembolso. Funciona da seguinte forma: se em 30 dias, mesmo você aplicando cuidadosamente o método e as dicas, fazendo tudo direitinho e não tiver uma melhora nos sintomas, você pode entrar em contato com o meu suporte e solicitar o seu dinheiro de volta. Simples assim. É o meu compromisso em te oferecer conhecimentos e ferramentas que irão permitir você a ter o alívio necessário para viver o câncer de forma saudável, com saúde, disposição, segurança e conhecimento, vivendo os momentos felizes em família sem restrição. Aniversários, comemorações, aquela viagem que você sempre sonhou, sair com as amigas para comer fora
Imagine comer o que você gosta sem medo dos enjoos, aproveitando os aromas e sabores. Poder se movimentar, ter energia para conhecer lugares, andar pela vizinhança, fazer as coisas em casa, ter autonomia, não ficar dependendo de ninguém, porque você está forte, você está capaz. Esse é o meu objetivo. A minha missão através do Alívio na Prática é atingir mais pessoas que estão distantes de mim. Mas Ju, eu posso encontrar todas essas informações no seu Instagram ou até mesmo no Google, não pode? Pode, claro que pode. Você consegue encontrar até mesmo os artigos científicos que embasaram todo o meu método, os estudos em diversos idiomas, por exemplo. Você pode ler sobre o que pode, sobre o que não pode, adotar o que faz sentido para você, mas isso geralmente dá errado e você sabe por quê? Porque essa informação não está organizada em uma linha lógica. Muitas vezes, para fazer uma suplementação, mesmo que seja natural e segura, você precisa ter outro aspecto alinhado antes, senão não funciona ou traz complicações, pois a raiz do problema não está regulada. E está aí a importância de seguir uma linha como as informações que se encontram aqui no nosso programa Alívio na Prática. É conhecimento e conteúdo organizado. Isso te dará mais clareza sobre o que, como e quando executar cada ponto apresentado, além de otimizar o seu tempo. Lembre-se, o câncer não espera. Você também pode, além do seu oncologista que te acompanha, que é imprescindível, buscar outros especialistas para acompanhar você em cada área específica, como apresentei aqui no curso. Você pode, inclusive eu super recomendo, mas eu também entendo que o tratamento envolve muitos custos e que também nem sempre é possível a gente contar com a ajuda de profissionais como nutricionistas, educador físico, acompanhamento integrativo do câncer. Faz as contas aí quanto daria por mês visitando cada um deles e ainda levando em consideração que você busque por profissionais excelentes, qualificados, que baseiam as suas condutas em evidências científicas meticulosamente curadas. Por isso, o Alívio na Prática vem também para te trazer um custo-benefício acessível, para que você economize tempo e dinheiro em um conteúdo selecionado das melhores fontes, organizados e colocados em uma linha lógica que seja fácil de entender e principalmente colocar a mão na massa para executar. É o conhecimento acumulado de 15 anos de estudos, pesquisas, vivências com centenas de pacientes oncológicos e também com familiares para você utilizar da melhor forma possível no conforto da sua casa. Você pode transformar o seu tratamento em uma experiência mais leve, com menos sofrimento, com mais bem-estar e menos efeito colateral. Existe uma vida com menos efeitos colaterais e ela está a um clique de distância. Clique no botão aqui abaixo e tenha acesso agora mesmo.